Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, a paz do Senhor nos seus corações. É um prazer me dirigir a todos vocês na noite desta terça-feira, dia 18 de maio de 2021. A título de uma mensagem, eu quero compartilhar com vocês o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Dizem assim: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Verso 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Bem, meus queridos, nós temos algumas palavras aqui, colocadas de maneira muito objetiva, por Paulo, usado pelo Espírito Santo, que se transformaram, por exemplo, em pilares da teologia protestante reformada. Quando Paulo usa o termo predestinou, ele o usa no mesmo sentido e significado de eleição ou escolha. Então eu posso dizer a coisa da seguinte maneira: um outro termo que Paulo usa para eleição e escolha, ou escolha, e essa eleição ou escolha é divina. O texto diz, segundo o propósito da vontade, e é da vontade de Deus, é predestinação, de acordo com o verso 5. E aí, quem predestina é Deus, não outro e ninguém mais. E os escolhidos, eleitos e predestinados são escolhidos do resto do mundo. Paulo deixa bem claro e objetivo que é Deus quem escolhe. E Deus escolhe porque Ele quis, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o propósito da sua vontade. Ele escolhe porque quis e porque Ele é Deus. Um texto interessante que nos ajuda, que corrobora com essa colocação de Paulo, é o que ele escreve em Romanos capítulo 9, versículos 15, 16 e 18. Que dizem assim: pois Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. Radmacher, Allen e House, comentando sobre a predestinação, dizem que a predestinação aqui não indica determinismo insensível ou um destino pré-determinado. Antes, consiste numa escolha amorosa. Por isso o texto diz, em amor nos predestinou. O termo segundo, empregado por Paulo aqui no verso de número 5, segundo o propósito, o termo segundo, em grego, kata, Paulo emprega 14 vezes, só aqui em Efésios. Capítulo 1, versículo 5, versículo 7, versículo 9, versículo 11, versículo 19. Capítulo 3, versículo 7, versículo 16 e versículo 20. Tudo isso, queridos, para dizer que Deus não nos dá sua graça simplesmente por causa da sua abundância, mas de acordo com, ou kata no grego, conforme sua abundância. Para Moody, a escolha que Deus faz de nós é em Cristo. E foi para um propósito eterno, para a adoção de filhos. Sem Cristo, não haveria predestinação. A explicação de Calvino para isso é a seguinte: Deus considera a si mesmo e a glória de sua graça como seu fim último. Ele tinha um filho unigênito, estava satisfeito por sua própria glória, e
escolheu, por sua absoluta, soberana vontade, dentre um mundo de muitos perdidos, alguns para se tornarem filhos adotivos. A palavra traduzida para adoção de filhos foi usada 5 vezes no Novo Testamento. Só para referendar, Romanos 8:15 e 23, Romanos 9:4, Gálatas 4:5 e aqui, Efésios 1:5 e 6. Isso implica a nossa colocação em posição de filhos. Não é a ideia moderna que nós temos de adoção. Antes, é a colocação de uma criança na posição de um filho adulto. O propósito de Deus é que todos os crentes deveriam ser filhos adultos em sua família, na qual Cristo é o primogênito. Com a frase, segundo o beneplácito de sua vontade, fica explícito aqui, queridos, que qualquer tentativa de fundamentar a eleição, a escolha ou a predestinação divinas em méritos humanos, quer antevistos ou quaisquer outros, é contrário às Escrituras e absolutamente fútil. O motivo da escolha divina não se encontra em nós, mas apenas nele. Tito capítulo 3, versículo 5 fala assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A vontade de Deus, única, exclusiva, e tão somente ela, é o fator determinante nessa eleição, nessa escolha, nessa predestinação. Nós fomos escolhidos ou eleitos ou predestinados, verso 6, para o louvor da glória da sua graça. A mais importante motivação do universo é a glória de Deus. Com a frase que ele nos concedeu gratuitamente no amado, amado aqui, também poderia ser traduzido por aquele que Deus ama, isto é, Jesus Cristo. Temos um título messiânico que se refere ao Filho do seu amor, ou a Jesus. Mais literalmente significa a qual livremente outorgou-nos por meio do amor com o qual Deus nos ama. Mais uma vez, Deus é apenas quem elege, quem escolhe, quem predestina. Nunca houve, há ou haverá no homem qualquer motivo, fato, virtude que provoque sua eleição. Deus escolhe em sua absoluta e soberana vontade a quem quer, porque quer, e escolhe para a adoção de filhos para o louvor da glória da sua graça. Que Ele nos console, nos conforte, nos dê força para caminharmos como seus filhos, eleitos, escolhidos, e com isso honremos, glorifiquemos e exaltemos o seu santo nome. Amém, queridos.